Então vamos lá, galerinha, vamos continuar a nossa brincadeira de ontem. Bom, continuar em termos, né? Ontem nós vimos a parte de força magnética exatamente. Exatamente, a gente viu, né, a força magnética em uma coisa. Hoje a gente vai ver em outra, tá? Porque ontem a gente viu força magnética, como funciona nas partículas. Nas partículas, exatamente. Só que hoje a gente vai ver no fio, tá? Como que essa força magnética a gente consegue representar ela, né, quando a gente tem uma corrente ali num fio. E aí, você deve estar falando, né? Caraca, ontem pareceu tão simples. Aí chega hoje e a gente vai ver força magnética em fios. Cara, vai complicar. Não vai complicar. Não, fica tranquilo, não vai complicar. Sabe por que não vai complicar? Porque você já viu o campo magnético quando a gente tem um fio. A gente já viu o comportamento de um campo magnético quando a gente tem um fio, né? Então, já que a gente já viu como o campo magnético se comporta num fio, pra gente ver agora a força magnética vai ser, ó, chuchu beleza. Vai ser muito mais simples, né? Por quê? Porque nós já tivemos o contato, né, com o campo magnético num fio e vimos que não tem nada de complicado. Beleza? Então é o seguinte. Bom, deixa eu botar meu rosto bonito para cá. Aí. Então é o seguinte. Na aula anterior a gente estudou o comportamento, né, de uma partícula eletricamente carregada na presença ali, naquela perturbação do campo magnético. Bom, só que a gente viu dois casos em princípio, né? O primeiro a gente pegava uma partícula e lançava ela paralelamente ao campo. Beleza. Já no segundo caso, a gente pega esse lançamento e vai fazer o quê? Faz esse lançamento perpendicular ao campo. Tá? Então, agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai dar continuidade a um terceiro caso. Nós já vimos paralelamente. Nós já vimos perpendicularmente. E quando tiver um ângulo diferente disso aí? É o terceiro caso, tá? E o nosso terceiro caso, ele vai ser numa direção não muito particular, ou seja, 0 graus, 180 ou 90 graus. Então aqui, por exemplo, a figura mostra o lançamento de uma partícula, tá? Um campo magnético uniforme que a gente já viu na aula anterior, de tal modo que essa direção do vetor velocidade acaba não sendo paralela, nem ortogonal à direção das linhas de campo. O que isso quer dizer? A direção do lançamento da partícula, ela é o quê? Oblíqua. Em direção, no caso, ela é oblíqua à direção do nosso campo magnético. Então, ela não vai ser nem paralela, nem vai ser, né? Ela não vai ser nem perpendicular. Ela vai ser oblíqua, ela vai ter um ângulo ali. Então, caso esteja ruim ali a visualização, deixa eu pegar aqui e botar a caneta aqui, pera aí. Deixa eu ver aqui. Beleza, foi. Então, eu vou melhorar para vocês aqui, ó. Aqui nós vamos ter a linha de campo, tá bom? Tá aqui, ó, as linhas de campo uniforme, bonitinhas, lindas. Nós vamos ter aqui a partícula em azul e aqui, ó, nós vamos ter vetor velocidade dessa criança. E olha aqui quem aparece, esse ângulo. Então, analisando esse ângulo, a gente está vendo que ele não é nem reto, né? E, né, no caso perpendicular, e ele também não é paralelo ao vetor campo. Então, tem um ângulo ali. Como é que a gente vai calcular isso? A gente já viu que o módulo da força magnética é a fórmula lá, ó. Módulo de Q vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo. Tá? Então, seno do ângulo, só que agora a gente não vai trabalhar com o seno de 90, a gente não vai trabalhar com o seno de 0 ou com o seno de 180. Pera aí, galera, deixa eu abaixar o som aqui. Pronto, baixei. E é o seguinte, e aí a gente vai ter um θ, né? É o ângulo entre o vetor velocidade novamente e o vetor campo magnético, como está vendo aqui na figura. A velocidade ela não tem uma direção particular, que são os casos que nós já falamos. Então, nesse modo, esse vetor ele tem que ser o quê? Decomposto. Isso é uma ação vetorial, a gente já sabe como decompor isso aí. E aí, ó, seguindo aqui as linhas de campo,
Vou botar aqui o campo magnético, que para mim aparece bem a figura, mas para vocês não sei se aparece bem. Então aqui está a nossa partícula, aqui está o vetor velocidade dela. E aí, nós vamos fazer o quê? Aqui está o θ, então nós podemos fazer simplesmente isso, ó. A gente pode decompor isso em Vx e pode decompor isso em Vy. Uma decomposição simples, bonita, fácil, que a gente já está acostumado a fazer. Tá? Então a gente pode decompor isso tranquilamente. E o que acontece? O movimento resultante da partícula, claro, sobre a influência do campo, é a composição desses movimentos independente de cada uma das componentes. Então é o seguinte, o movimento que ocorreria se houvesse apenas Vx, ou o movimento que ocorreria se houvesse apenas o Vy. Tá? Agora, como o Vx, agora vem a sacada, como a nossa Vx ela tem direção perpendicular ao campo, a partícula, né, ela sob o efeito dessa força magnética que produz um movimento circular que a gente já viu no campo uniforme, né? E a gente vai ter essa força igual a força... Que força? Exatamente. E aí, na direção do plano imaginário alfa, perpendicular ao plano da página e às linhas de indução do campo, quando a gente tem a outra componente, que no caso é a Vy, a direção dela é paralela ao campo. Então a gente vai ter uma força igual a zero. E aí, relembrando a você, o que vai acontecer? Né? A gente já viu que isso é módulo de Q vezes V vezes B seno de θ. Então, se esse cara for 90 graus, a gente vai ter sim uma força. Por quê? Porque o seno de 90 é 1. Agora, se a gente tiver 0 ou até mesmo 180, que é a nossa Vy, o que acontece? O seno de 0 de 180 é 0. E aí, como eu falo no vídeo anterior, né, o buraco negro. Por quê? Pega esse 0, ele pega todo mundo que está ali naquela brincadeira e vai transformar aquilo em 0. Tudo bem? E aí, essa partícula tem movimento que? Retilíneo uniforme, na direção das linhas do campo magnético. Beleza? Conseguiram pegar a sacada? Então, beleza. Só que é o seguinte, como o movimento da partícula é o resultante desse movimento em cada direção, a trajetória será uma hélice cilíndrica, tá? Em torno de uma linha central do campo magnético. Agora, vamos reparar aqui na figura que essa trajetória ela é um pouco semelhante à espiral que a gente tem no caderno. É aquele caderninho, né? Com aquela espiralzinha. Igualzinho, né? O nome preciso, no entanto, não é espiral, tá? A gente chama aquilo ali de helicoidal, né? Porque ele vai lembrar a trajetória de um ponto que numa hélice movendo-se, né? Movendo-se para frente em movimento retilíneo uniforme. Então, quando a gente olha para aquilo ali, a gente já está acostumado a lembrar de espiral, mas o nome correto é helicoidal, tá? Vamos lembrar o movimento da hélice, né? De um helicóptero. E resumindo isso aí, no lançamento de uma carga, né, em um campo magnético uniforme, a gente vai ter os seguintes casos. Quando o θ for 0 ou 180, a força é 0. Bom, se a força é 0, vai caracterizar um movimento retilíneo uniforme. O segundo caso é quando o θ for 90, e a gente tem o nosso querido movimento, né, retilíneo ali uniforme, e vai ter sim uma força. E o terceiro caso é quando o θ for diferente de 0, diferente de 90, diferente de 180. E aí, essa força vai acabar sendo diferente de 0, tá? E aí nós vamos ter um movimento uniforme helicoidal. Beleza? Tranquilo? Então, força magnética sobre um condutor retilíneo.
Então, agora a gente vai parar um pouquinho e vai analisar o condutor retilíneo. A gente vai ver como é que essa força magnética se comporta nesse condutor. A gente focou bastante aqui na partícula lançada, né, nessa região onde tem esse campo magnético. Só que é o seguinte, o efeito do campo magnético não ocorre apenas quando a partícula está isolada. Bom, a gente vai ter o exemplo que a força magnética também vai atuar sobre cargas de uma corrente elétrica. Então vamos pensar, fluxo de cargas, corrente. Tem sentido? Eu acho que tem. Beleza? E aí o seguinte, a seguir a gente vai estudar a situação considerando um condutor retilíneo com um campo magnético uniforme. A gente vai considerar, como na figura que eu já vou mostrar, um pequeno trecho de um condutor retilíneo, ele vai ter um certo comprimento, né? Então quer dizer que esse comprimento vai influenciar? Será? Em uma região onde existe um campo magnético uniforme B. Agora a gente vai supor o seguinte, que esse ângulo entre o fio e a linha de campo seja igual a θ. Ali apareceu aquela letra ali, mas é um erro, mas é igual a θ. E a intensidade de corrente elétrica que passa no fio tem sua intensidade, né? Medida pelo Sistema Internacional em ampere. E aí nessa situação, as partículas no seu movimento, no seu fluxo no interior do fio, acabam sendo afetadas por quem? Por essa força magnética. Numa direção que vai estar contida, claro, no plano alfa da figura que eu já vou mostrar, e com sentido determinado pela regra da mão esquerda mais uma vez. Tá? E aí você vai se perguntar, peraí. Até o momento, quando eu aprendi regra da mão esquerda, eu tinha força magnética, campo magnético e velocidade. Exatamente. Tá certíssimo, tá correto. Depois dessa eu vou até tomar um café. Bela sacada. Só que para regra da mão esquerda, era importante. Para regra da mão esquerda, e agora que eu me dei conta, eu falei regra da mão esquerda, mas eu usei a direita. Falei para vocês, tem que colocar a corretinha aqui, ó. Falei. Então, trabalhando com a regra da mão esquerda, a gente também pode trabalhar sim com o campo magnético, a força magnética e o sentido da corrente. Difícil? Pelo amor de Deus, é a coisa mais simples. Então vamos analisar aqui na figura. Olha, deixa eu acender aqui. Nossa! Tá com Parkinson, parceiro? Que isso? Pera aí, deixa eu pegar aqui a borracha. Pera aí, você. Vou apagar aqui. Pronto. Apaguei. Então, ó. Vamos seguir aqui. Tá? Só para vocês verem qual a direção e o sentido do nosso vetor campo magnético, tá? Pronto, você já tem uma noção. E aí, nós temos a corrente, aqui nós temos o ângulo θ. E aí, nós temos aqui o vetor força magnética. Aqui nós temos o vetor campo magnético e aqui nós temos a nossa corrente. E aí como é que vai funcionar a regra da mão esquerda? O dedo indicador, ele vai indicar com a direção do campo magnético, não mudou. O dedo médio, esse aqui, ele coincide com a direção da corrente. Então o que muda na verdade? Quando a gente tinha o dedo médio, ele indicava pra gente o vetor velocidade. Agora a gente vai apenas substituí-lo por quem? Pela corrente. E o dedo polegar continua com o vetor força magnética. Então, qual é a dificuldade? Nenhuma. Se eu tenho 3 vetores e só mudou um, tranquilo, mole pra mim. Tá?
E é o seguinte, é importante a gente notar que apesar dessas cargas, né, serem negativas, o sentido da força obtida não é invertido. Pois o sentido convencional da corrente, né, por convenção, é o inverso do sentido real do movimento dos elétrons, como já falei para vocês anteriormente. Então, a intensidade da força magnética que atua no trecho de comprimento L de um fio retilíneo é dado por a força magnética é o Bill seno θ. Então, B é o campo magnético e a corrente, L é o tamanho, né, o comprimento desse nosso fio, vezes o seno do ângulo entre o vetor agora corrente e campo magnético. Antes a gente trabalhava muito com o ângulo, né, entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Agora a gente trabalha com o ângulo entre o vetor corrente e o vetor campo magnético. E o vetor força magnética, ele continua perpendicular ao plano que contém o campo magnético e o vetor, né, corrente. Beleza? E aí, a corrente usada para representar um vetor perpendicular à página segue a notação. Então, a notação que a gente já conhece desde o início, né? Entrando e saindo, é entrando na página, no plano da página ou do nosso computador, do celular, que seja, é o xizinho. Vamos imaginar, mais uma vez, né, a bundinha lá, né, a parte de trás, da onde? Da nossa flecha. E se a gente tem saindo, né, a gente vai ter apenas o quê? Só aquele furinho, né, que é o vetor que vai representar ali saindo do plano da página. Então isso a gente já está sabendo, já sabe bastante, muito mole. E aí, o que a gente tem que fazer? Colocar em prática, né? Então é o seguinte, em certa região tem um campo magnético uniforme, a intensidade de 2 Tesla, né? Um fio retilíneo muito comprido é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 12 amperes, como mostra aqui na figura. Então, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. O campo magnético está aqui. Isso aqui é o sentido da corrente, tá? Então, olha o que está acontecendo. Ele está dizendo para a gente que o vetor campo magnético está entrando ou saindo da folha. Exatamente, ele está saindo da folha, olha a ponta da flecha. Só que ele quer determinar agora o seguinte: qual a direção e o sentido da força magnética sobre o fio? Então eu vou fazer o seguinte: mão esquerda, vetor campo magnético, ele está saindo, então eu aponto ele para mim. Apontei. Então eu façam em casa aí também. Vai dar um probleminha na mão aqui, ó, uma entorcezinha, mas tranquilo. Então, quando eu aponto esse dedo, o vetor campo magnético saindo, no caso apontado para mim, o vetor corrente, que é o do meio, está apontando para a esquerda. E olha onde é que está o vetor força magnética. Para cima. Então, quando ele me pergunta qual a direção, vou botar aqui, ó. A direção é vertical. E qual é o sentido? De baixo para cima. E a letra B? A letra B ele fala: a intensidade da força que atua no trecho MN do fio de comprimento 50 centímetros. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, sem sombra de dúvidas, é sistema internacional. Então, esse meu L, na verdade, é 0,5 metros. Beleza? Então, agora, força magnética é Bill seno θ. Só que agora, Wanderson, eu tenho um problema. A gente acabou de ver isso aí, Bill seno θ, mas ele não fala do ângulo.
você está vendo que o campo magnético ele está entrando, né? Ou está saindo. O vetor, né, que representa ali, no caso, a corrente, o sentido da corrente, está para cá. Olha o ângulo entre eles. Ah, se liguei-me. É 90 graus. E isso aqui é igual a 1. Então, essa minha força magnética nada mais é do que o meu campo magnético, que é 2, vezes a minha corrente, que é 12 amperes, vezes o seno, vezes o L, né? O L é 0,5, vezes o seno de 90, que é 1. Aí ficou fácil. 2 vezes 0,5, isso é igual a 1. 1 vezes 12 é 12. Então, a força magnética nesse trecho Mn, isso é, na verdade, 12 newtons. Tá? Lembra que ele fala no início ali que esse fio ele é muito comprido. Mas ele pediu só aquele trecho ali para a gente saber qual a força magnética que está sendo gerada naquele trecho ali. Beleza? Muito simples, né? Muito simples, muito simples. Já que está simples, vamos continuar. Então vamos lá. Vamos lá. E agora, força magnética entre dois fios retilíneos e paralelos. Então vamos na seguinte situação, né? A gente viu até agora que um fio, né, percorrido por uma corrente, né, ele gera um campo magnético ao seu redor. E se o fio percorrido por uma corrente elétrica estiver numa região onde existe sim um campo magnético, esse fio vai sofrer a ação de uma força de origem magnética. Só que é o seguinte, agora a gente vai ver que o que acontece quando dois fios, né, retilíneos e paralelos, ambos de comprimento L, separados por uma distância ali, no caso R, eles são percorridos por uma corrente. Será que acaba gerando influência de um com o outro? Então vamos lá. Então, o primeiro caso. O primeiro caso é o seguinte. Essas correntes possuem o mesmo sentido. Então, como eu já tinha, né? Anderson, como é que você sabe que, né, esse vetor, ó, tá nesse sentido, galera? Tá? Então o sentido é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o sentido do vetor. Mas como é que você sabe isso, Vandos? Como é que você sabe que ele tá girando nesse sentido anti-horário? Pela regra da mão direita. Nós já vimos, né, que ao pegar aqui, ó, um condutor retilíneo, em que a corrente, ó, pega o dedão, aponta na direção da corrente, ó. E aí, ó, como é que tá se comportando o campo, ó? Ó, ele tá fazendo esse movimento anti-horário, tá? Então isso vem da regra da mão direita. Ivan, se eu não lembro não. Então volta lá, tá? Volta lá no vídeo, ou é pra lá? É pra lá. Ou pra cá. Tanto faz. É pra cá. Então, volta lá no vídeo, tá? Que fala da regra da mão direita. Dá uma olhadinha lá, beleza? Porque lá tá explicando pra você a regra da mão direita, que é importante pra cá. Não pense você, já passou, tá tranquilo. Não, não. A gente precisa pra usar aqui também, tá? Então, pela regra da mão direita, o sentido dos campos, tá? É um sentido anti-horário, como eu acabei de falar ali. E aí, o que acaba acontecendo? Na região entre esses dois fios, o sentido do campo de cada fio é oposto ao outro. Isso é, o campo do fio 1 entra na página e o campo do fio 2 sai da página. O que ele quer dizer com isso? Se a gente está considerando isso aqui, né, uma página, a gente tem a seguinte situação. Aqui, em relação ao fio 1, a gente tem o campo entrando aqui
e saindo aqui. É isso que a gente tem. E quando a gente está falando do fio 2? Não, no fio 2 a gente tem o campo entrando aqui. E a gente tem o campo saindo aqui. Legal, bacana. Mas então vamos imaginar aqui o seguinte. Deixa eu diminuir aqui, pronto. Então quando a gente observa as figuras, o sentido de cada campo, separadamente, né, a gente percebe que do lado direito entra do fio 1 e do lado esquerdo sai. E do fio 2, do lado direito entra e do lado esquerdo sai. Aí, quando a gente aplica a regra da mão esquerda, né? Quando a gente aplica a regra da mão esquerda nos fios, a gente acaba descobrindo que a força magnética que atua no fio 1 é horizontal e com sentido para a direita. Enquanto do fio 2, a força magnética também horizontal, mas com sentido para a esquerda. Aí você vai estar se perguntando assim, peraí, como que você sabe disso? Mão esquerda, né? Força magnética, campo magnético e corrente. Aí a gente vai ter que fazer isso. Olha a corrente. Tá vendo aqui a corrente? Olha a corrente. E aí, para onde está o campo magnético? O campo magnético ele não está fazendo anti-horário, então é isso aqui. Ó. O vetor campo magnético está assim. E aí, ó, olha para onde está apontando o meu vetor força magnética. Para cá, ó. Tá aqui. E agora vamos pegar o outro caso. Quando a gente pega o segundo caso, né? Quando a gente pega o segundo caso, o que a gente vai fazer agora? Bom, o campo agora, né? Do lado de lá, o que está fazendo? A corrente está para cima ainda, né? Então tá aqui a corrente, ó. E o campo? Né? Olha o campo, indo para lá. O que está acontecendo agora? Então, corrente, tá aqui o campo, né? E aqui, ó, olha o vetor força magnética. Para a esquerda. E aí, ó. E aí o que vai acontecer? Pelo princípio da ação e reação, a força que um fio aplica no outro são iguais. Elas têm mesma direção e sentidos opostos. Então, uma outra característica é que o quê? Essa força de origem magnética entre esses dois fios paralelos, né, que são percorridos por correntes do mesmo sentido, será sempre de atração. Tá? Então, quando você tem ali no meio de duas correntes no mesmo sentido, o que a gente vai ter? Né? O que a gente vai ter? A gente vai ter o vetor força magnética de um apontado para o outro. Eles estão na mesma direção em sentidos opostos. Isso a gente está levando em consideração para corrente, né? Isso para a corrente apontada para cima. Mas se a gente tivesse os dois com a corrente apontada para baixo, ainda assim nós teríamos esses vetores força magnética na mesma direção, porém em sentidos opostos. Tá? E aí a gente vai ter nessa situação a atração. Tá? A gente vai acabar tendo a atração. E, no segundo caso, as correntes possuem sentidos contrários. E aí vamos pensar o seguinte, mais uma vez, vamos ver qual é a orientação desse campo. Então, pela regra da mão direita, né? Não, ali é a regra da mão esquerda. Ali, não, é pela regra da mão direita. Regra da mão direita. Para descobrir qual o vetor campo magnético. Então, pela regra da mão direita, eu venho aqui, ó. Peguei meu condutor, peguei o dedão que representa a corrente. Para onde está apontada no primeiro? Para baixo, né? Então, ó, opa, o meu campo magnético na 1 está no sentido horário. Então ela está para cá, ó.
Beleza? Então, ó, sentido horário. Tá aqui. Determinei o primeiro. E no segundo? No segundo a gente já viu que está no sentido anti-horário, né? Então tá pra cá. Tá bonito. Tá aqui. Já determinei o vetor campo magnético dos dois. E aí nessa situação o que vai acontecer? O campo gerado pelo fio 1, pela regra da mão direita, tem orientação horária e a outra tem anti-horário. E na região do fio 2, né, o campo gerado pelo fio 1 sai do plano da página. Então, o que ele está querendo dizer? No fio 1, eu vou ter aqui o campo, ó, saindo. E quando eu tiver do campo, né, do campo gerado pelo 2, o que está acontecendo aqui também? Ó, eu estou saindo também. Tá? Então, entro aqui, saio aqui. Então aqui eu entro e saio aqui. Então o que está acontecendo ali no meio? Na região ali, a gente vai ter no centro, né, entre esses dois, né, entre esses dois condutores, nós vamos ter o quê? Os vetores campo magnético saindo do plano. E aí, olha o que acontece. Novamente, a intensidade do fio sobre o outro é a mesma. Isso vai resultar em quê? Por se tratar de um par de força, ação e reação. Só que, no entanto, essa situação, né, as forças são de repulsão entre os fios. Então, para dois fios retilíneos percorridos por correntes contrárias, sempre a força magnética entre eles será de repulsão. Então, voltando, se a gente tem dois condutores retilíneos na mesma direção, no mesmo sentido, a gente vai ter os vetores força magnética em que? Numa situação de atração. E se a gente tiver, né, dois condutores retilíneos paralelos, beleza? E aí eles tiverem o sentido da corrente invertidos, essa força magnética resultante será uma força magnética de repulsão. Beleza? Tranquilo? Beleza, né? Exemplo. Aí, exemplo. Aí é bonito. Então vamos lá. A gente tem uma figura aqui abaixo, né? E o fio F tá ali em cima aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Horizontalmente ele está suspenso e fixo, né, nos pontos de suporte P ali, ó. E ele passa entre os polos de um ímã, em que o campo magnético é supostamente horizontal, tá? E uniforme. O ímã, por sua vez, ele repousa sobre uma balança B, que registra o seu peso. Agora vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Em dado instante, a chave, né, a chave C aqui embaixo, deixa eu circular para vocês, ela é fechada. E uma corrente elétrica acaba circulando por esse fio. O fio sofre uma força vertical. Qual o nome, né? Qual o sentido dessa força? E o registro na balança aumenta, diminui, não se altera. E aí? Essa né? Esse aqui, eu vou falar, esse aqui
tá na cabeça assim, ó. Isso aqui com certeza Ritiane, Laís, entendeu? Pedro já estão pensando assim, caraca, ele veio, falou de força magnética no condutor, falou bonitinho, explicou, eu até entendi, e aí ele me vem com isso aqui que eu não entendi foi nada. É tipo, 1 mais 1 é 2. Aí ele vem e pergunta, qual a idade, né, da avó de Pedro Álvares Cabral quando perdeu o sapato no enterro de sua bisavó. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas calma. Relaxa. Essa daqui eu poderia ter sido maldoso e deixado para fazer em sala. Mas não, vou explicar. Vou explicar a maldade por trás. E vocês vão ver que tecnicamente não é isso tudo, relaxa. Mas vamos devagar. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui. Ele fechou isso aqui, né? Beleza. Então ali a gente tem, né? A gente tem ali o ímã. E a gente já viu qual é o funcionamento do campo magnético no ímã, né? A gente já viu que ele vai, ó, do norte pro sul, tá? A gente já viu que ele vai do norte pro sul. Então esse vetor campo magnético a gente já descobriu. Beleza. Caraca, nunca que eu pensaria nisso, mestre. Eu sei. Agora você já vai pensar. E qual é a segunda situação? A segunda situação é qual o sentido da corrente? Tem corrente aqui? Tem. E aí nós temos aqui o gerador, ó, positivo, negativo, e o sentido da corrente é do positivo para o negativo. Então aqui a gente vai ter uma corrente da esquerda para a direita. Tá? A gente vai ter sim uma corrente aqui. Então vou representar aqui pra gente, né? Como é que vai tá se sucedendo essa brincadeira, ó. Corrente. E aqui a gente tem, ó, o campo magnético. Beleza? Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? Vamos imaginar pela seguinte situação. A gente tem um vetor campo magnético. A gente tem a corrente, o sentido dela. A gente vai usar o quê? Regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Então peguei a mão esquerda aqui, relembrando. Força, campo, corrente. E aí, ó, quando eu pego ali, ó, corrente, beleza. Campo tá nesse sentido. Ok, tá bonito. E qual vai ser o vetor força? Tá aqui, ó. Então o vetor força magnética, né? O vetor força magnética, ele tá apontado aonde? Tá aqui. Então, ó, o fio sofre uma força vertical, tá? Ele sofre uma força vertical e o registro na balança. Essa força, né, vertical que a gente está falando é a força magnética, tá? A gente tem ali o força magnética. Beleza. Então a gente já consegue ali para onde está essa força. Bom, primeira parte a gente já conseguiu definir. E aí vem a maldade no coração. Olha qual é a maldade. A primeira, a gente já pegou a força magnética e já viu que ela não é para baixo. Essa força magnética, ela é para cima. E aí, vem o seguinte, vamos entender, né? Vamos ler de novo, vamos entender o que está acontecendo.
A gente tem um fio que está suspenso, né, no fixo ali nos pontos, e passa, né, entre os polos de um ímã, que o campo magnético é horizontal e uniforme. Esse ímã, por sua vez, repousa sobre uma balança que está registrando o peso dela. Então, a princípio, você tem ali a balança, tá? E aí você tem o peso da balança tranquilo. E aí o seguinte, em um dado instante, a chave é fechada. Então, meu amigo, vai passar a corrente. Só que é o seguinte, vai passar uma corrente? Vai passar uma corrente. Essa passagem de corrente vai gerar ali uma força magnética pra gente? Vai, a gente já viu. E aí, essa força vai ser vertical, que a gente já determinou. Só que o grande problema é... E o registro da balança? O registro da balança, né, com relação ao peso, ele aumenta ou ele diminui? De cara, né? De cara, eu já vou dizer para vocês o seguinte. Vocês com certeza já estão pensando, olha, se eu tinha a força-peso, né? Se eu tinha a força-peso ali, beleza? Eu tenho um contato, eu tenho a normal. A gente já viu que o que aparece na balança, na verdade, é a normal. E aí, né, a gente tem ali agora uma força que antes não tinha, para cima. E aí a gente imagina, bom, se eu tenho uma força para cima, isso quer dizer que... Então, isso quer dizer que vai diminuir, né? É a primeira coisa que a gente imagina. Se a gente tem um corpo equilibrado, tem uma força para cima, a gente já imagina no dia a dia. A gente está na balança, e aí tem uma força externa subindo, a gente vai ver ali que tem, né? Ali a gente vai ter uma diminuição dessa massa. Mas na verdade não é bem isso, galera. Tá? A maldade nessa questão é... A questão aqui a gente tem que se atentar é que essa força magnética, ela realmente está para cima. Tá? Só que ao fazer essa força para cima, né? Ao fazer essa força para cima, a gente tem que olhar a situação ali do fio. A gente vai ter uma força de reação do fio, né, no mesmo sentido, né, quer dizer, na mesma direção, porém no sentido contrário. E aí o que vai acontecer na verdade? A gente vai ter essa força para cima, a gente vai ter a reação do fio ali, e essa reação do fio vai fazer com que a compressão, a normal, naquela balança aumente. E aí, o que acontece? Quando a gente olha para a balança, quando vai aferir o peso ali, na verdade, né, a massa que a gente fala, a gente não está, como eu já mostrei para vocês anteriormente, a gente não está se preocupando realmente com a massa. A gente está se preocupando realmente com a força normal. É a força normal que é mostrada na balança. Tá? Então, galera. A resposta é letra D. Aumenta o registro na balança. Por quê? Por causa dessa força, né, de reação à força magnética. E aí acaba fazendo com que haja uma compressão maior sobre a balança, tendo uma normal maior na balança, ou seja, o registro de massa aumenta. É isso mesmo. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Questão top, 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 top. Muito boa. Entendeu? Muito boa mesmo. E, de praxe, meu parceiro, você que gosta, né, Pedro? Pra gente fazer em sala de aula, pra gente brincar em sala de aula. Uma questãozinha muito boa, muito tranquila da SpaceX, tá? Da MAN. Muito boa pra gente trabalhar em sala de aula e ver todos os conceitos, entender. E é claro, uma outra também do Colégio Naval com relação à eletricidade e magnetismo, que é sempre bom a gente estar por dentro dessa brincadeira. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Aguardo vocês mais tarde.
né? Vamos fazer nossos exercícios aí, vamos tirar nossas dúvidas, vamos brincar bastante, vamos trabalhar bastante esses conceitos na aula mais tarde. Beleza? Então vejam o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, anotem as suas dúvidas e levem para a aula mais tarde. Beleza? Então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e ó, novamente tô com a minha camisa. Olha, ó, gato negro, gata negra. Ah, moleque, Wakanda. Então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço. Aguardo vocês mais tarde. Wakanda Forever, galera. Fui! Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo